agora eu quero aproveitar e vir aqui com o Diego Ferrari. Diego, já te dei as boas-vindas. E realmente você é muito bem-vindo, porque Obrigado. Nesse tema da gestão emocional, algumas pessoas têm muita dificuldade porque não conseguem controlar. Sim, eu me lembro uma vez que eu fui pedir pro padre Eduardo, eu estava já com as 3 crianças fazendo faculdade, não tinha quem me ajudasse em casa, a gente fica uma pilha, né? Qualquer coisinha... Qualquer motivo é para dar história, né? Mano, você já não tem gestão nenhuma emocional. E aí eu falei pro padre Eduardo, peguei aquele mãozão dele, falei, padre, reza por mim para Deus me dar paciência. Ele tirou a mão e falou, não vou pedir para Deus te dar paciência, porque Ele vai te provar. Eu vou pedir a Deus para te dar temperança, que é um dom do Espírito Santo também, para que você aprenda a temperar as suas emoções. Claro. E olha só, pensando pelo lado religioso, espiritual, isso foi muito bom para mim. Agora eu imagino quando a gente aprende na forma humana, intelectual e emocional a controlar tudo isso, que é a proposta sua que você trouxe para nós. Exato, e e converge muito bem com o que o padre disse, né, sobre essa questão divinal, que é o presente divino, que eu sempre digo que nós temos, que é Jesus, né? Ele foi diante, né, tanto em sua época, diante de sua crucificação, tanto os soldados como Pôncio Pilatos estavam sem gestão emocional alguma, dominados pela frustração, pelo medo, pela pressão social, pela falta de conhecimento e falta de empatia. E Jesus interveio ao Pai. Eu sempre digo que Jesus, ele demonstrou uma forte gestão emocional naquele momento. Porque mesmo diante da crucificação, ele interveio ao Pai e de forma compassiva aceitou a sua crucificação de forma serena e calma, mesmo diante de tamanho sofrimento. Para você ver como a gestão emocional até foi crucial neste momento. Até num momento de dor como esse. Até de um momento de dor. Perdoa, e né? quando ele diz, Pai, perdoai-lhes, né, não sabem o que fazem. Esta citação demonstra claramente compaixão e também pela injustiça a qual estavam cometendo. Mas a gestão emocional dele foi tão crucial, importante, eu digo que ela é tão viva, atemporal, eu vejo isso, né, entendo como hoje, porque mesmo na crucificação ele teve gestão emocional de lidar e aceitou calmamente, de forma compassiva, calma, a sua crucificação. E ainda teve a capacidade de ele interveio o Pai, de não fazer absolutamente nada e ainda os perdoou pelo aquele ato cruel, né, que, enfim, que levou à sua crucificação. Mas Jesus tinha o lado humano e o divino, né? Sim. Agora, ele tinha um lado humano, nós não temos tanta divindade assim em nós temos Deus em nós e a gente tem que aproveitar isso. Mas para nós, a exemplo de Jesus e com orientação, é importante ter alguém que nos mostre esse caminho. E você está fazendo isso hoje. Nós também conseguimos gerir, administrar estas emoções no nosso dia a dia? De que forma? Bom, primeiramente, nos dias de hoje, aprender a lidar com as nossas emoções é primordial, porque a vida está cada vez mais complicada, mais difícil, né? Então, aprender a lidar com nossas emoções nesse cenário, nesse ecossistema de complicações, de internet, é muito importante. E as coisas do dia a dia, especialmente na internet, tá? Podem nos deixar estressados, podem nos deixar cansados, exaustos e desencadear ansiedade. Então, desenvolver habilidades, tá? Para desenvolver habilidades para gerir as nossas emoções é como ter, eu sempre falo, é como ter uma bússola para guiar nossas emoções nessas situações difíceis, nos ajudando a enfrentá-las, a nos tornar mais calmos e mais fortes. Então você consegue aplicá-la no dia a dia, exatamente gerenciando como você lidar com essas emoções, porque isso pode ser crucial, principalmente em relações no seu trabalho, na sua família, em relacionamentos, dentre outros fatores da vida, né? Então, a gestão emocional é muito importante e você consegue aplicá-la no dia a dia. Não precisa muita habilidade? Não, é praticar, é ter um autoconhecimento, olhar para si, evitar a validação externa, essa busca incessante por validação externa, essa busca incessante de se comparar com a vida alheia,
Porque, infelizmente, isso também é um fator de gestão emocional, né? As pessoas hoje vivem numa atmosfera virtual, principalmente quem trabalha, né? Até nós conversamos hoje sobre essa questão de quem trabalha com as redes sociais, de quem tem uma rotina muito intensa nas redes sociais, no trabalho com o computador, isso pode sim desencadear um problema de gestão emocional. Então é importante estar atento, porque a partir do momento que você adoece, torna-se dependente dessas ferramentas, é o momento de você respirar e parar e ter uma pausa, dar uma pausa. E você falando de dar uma pausa, então qual é o momento certo da gente dar esta pausa, dar esta parada e dizer adeus a algumas coisas que nós temos no nosso dia a dia quando a gente percebe que aquilo está nos fazendo mal? Fazer escolhas é importante, sobretudo, principalmente a relações, a projetos, a relacionamentos que já não fazem mais sentido em nossas vidas, na nossa vida. Por quê? A partir do momento que aquilo está nos fazendo mal, está nos causando ansiedade, frustrações e nos causando até uma dependência emocional por isso, é o momento de dizer adeus. Tá? Mesmo em situações que nós amemos aquela pessoa, nós temos muito gosto por aquele trabalho, a gente tem muito apego por aqueles amigos, mas às vezes é preciso dizer adeus, principalmente para cuidar de si mesmo e cuidar da sua saúde mental e emocional. Então, é preciso sim aprender a dizer adeus nessas situações. Agora, como a gente vai aprender a dizer adeus? Eu preciso primeiro me conhecer? Sim, é uma busca. Eu preciso sentir exatamente. Que isso está me fazendo mal? Porque eu percebo que tanto em relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, profissional, eu vejo que as pessoas têm um envolvimento e aquilo percebe que está fazendo mal, mas, não, mas foi só esse momento que a pessoa fez isso. Não, mas ela não é tão ruim assim. Não, eu até gosto do meu trabalho. E as pessoas ficam achando desculpas para aquilo que lhes faz mal. Então, qual é o momento de dizer adeus? Você até explicou, mas como identificar isso? Você começa identificando no momento onde entra o círculo vicioso, né? Ou seja, você começa a se sentir frustrado, você começa a ver que a sua vida está totalmente estagnada, em virtude desse ciclo vicioso. Então, a partir do momento que você se sente está sendo maltratado, está sendo rejeitado, eu sempre digo assim, que há pessoas que derramam oceanos de emoções a você e há aqueles que lhe retribuem com um copo d'água. Então, qual que é o sentido de eu me manter numa relação nessas condições? Qual que é o sentido de eu me manter ainda investindo em alguém ou em um projeto, ou numa relação, ou no projeto, ou seja, num projeto familiar, seja no trabalho, seja num relacionamento? Qual que é o sentido de eu manter e insistir nessa relação que está me fazendo mal? Então, isso é gestão emocional. Então, a partir do momento que você identificar que isso está te fazendo mal, é o momento de você se distanciar, dizer adeus, como eu disse há pouco, e são pontos fortes, né, importantes, que você tem que ter o amor próprio, ter esse autocuidado e, evidentemente, você merece ter uma vida plena e viver feliz, independentemente da situação. Quando a gente não sabe gerir esses sentimentos, não sabe entender o que está acontecendo conosco, a gente também não sabe interpretar as nossas reações. Eu vejo hoje, assim, principalmente pais que trabalham com uma dificuldade muito grande. Eu sei porque em conversas de amigos o pessoal fala, nossa, às vezes a criança é até pequena, fala, eu já dou o celular porque é o único jeito de parar. Quer dizer, nem tem idade para mexer no celular, mas eu chego do trabalho tão cansado e aquele choro, aquele monte de coisa para fazer, mas quando eu dou o celular, ou quando eu ligo o computador, ou quando eu ligo a televisão, a criança acalma. Ou seja, aquele tempo que seria um tempo de amor, de uma palavra suave, de dedicação, a pessoa prefere dar uma tela do que transmitir o seu amor, porque emocionalmente ela não está bem. Então, a partir do momento que ela identifica, começa a controlar, se ela tirar essa tela e der mais contato físico, mais brincadeira, mais tempo para essa criança, também vai crescer um adulto mais saudável. Vai crescer um adulto mais saudável. Eu sempre digo que como lidar em situações, em conversas difíceis, principalmente com os filhos, né? Infelizmente,
muito bem colocado. Vivemos num mundo, num cenário globalizado, frenético, tudo no imediatismo, na era do imediatismo, sobretudo na era digital, né, que consome parte do nosso tempo, principalmente quem trabalha nesse meio, nesse ecossistema. É como nós falamos agora há pouco, quem trabalha o dia inteiro. Quem trabalha o dia inteiro, chego em casa, vejo meus filhos, boa noite. Aí os meus filhos às vezes querem expressar o que eles passaram um dia na escola, que eles sofreram um bullying, sofreram uma retaliação. Seja qual expressão de sentimento, a maioria dos pais, não generalizando, mas a maioria, o que eles fazem? Tela. Dá uma telinha, porque a telinha vai distrair meu filho. Deixa ele jogar um pouquinho, né? Ele vai esquecer, automaticamente, vagarosamente, ele vai vir o sono, ele vai dormir e assim, esse vício, quando eu digo que é o vício, né? Esse ciclo vicioso começa a intoxicar também o ambiente familiar. Então veja só, porque a falta de gestão emocional nesse sentido também começa a intoxicar o ambiente familiar. Então, às vezes, do seu filho, eu sei que você está cansado, você trabalhou o dia inteiro. É difícil? Eu sei, é difícil. Mas, às vezes, abaixar o tom de voz, falar calmamente, dizer para o teu filho, olha, demonstrar gratidão, demonstrar amor para o teu filho, mesmo quando ele está enfrentando um momento difícil, de expressar seus sentimentos. Isso vai ajudar a acalmar a situação, você vai estreitar o relacionamento e vai tornar a situação mais calma, mais leve para ambos. E assim, fatalmente, ele vai dizer aquilo que está reprimindo ele, vai sentir, porque você vai dar espaço para ele falar. Então esqueçam tela, eu sei que a tela às vezes tem que ser medida, eu sempre digo que no máximo 2 horas, estourando no máximo. Isso é até uma pesquisa, até né? 6 anos, Passou disso. Até 6 anos eu sempre brinco, tela de jeito nenhum. Dos 12 em diante, no máximo 2 horas. Porque, infelizmente, a intoxicação digital ela existe, ela é real e ela é uma ameaça, tá? Ela é uma ameaça hoje em dia. A intoxicação digital é um grande problema. Mas, fechando essa nossa reflexão, então, abaixa o tom de voz. Eu sei que no momento de estresse a gente perde o controle, a gente fica tomado pelas emoções. Então, abaixa o tom de voz, porque a partir do momento que eu elevo o meu tom de voz, eu perco a gestão emocional. Eu deixo o meu filho mais ansioso, mais angustiado, mais triste. Eu estou afastando, em vez de estreitá-lo. Mas em todas as situações, a gente está aqui falando de família, mas... Em todas as situações. Se você... É no trabalho... Em todas as situações. É no trabalho, é entre amigos, é num relacionamento. Então, aprender a ter escuta ativa é importante. O que é escuta ativa? Aprender a ouvir mais. Dois ouvidos, uma boca. Aprender a compreender mais a situação. Mas, às vezes... Como eu sempre, as emoções são traiçoeiras, porque nem tudo que nós sentimos corresponde à verdade. Então, às vezes, nós tomamos decisões inadequadas, decisões ruins por falta de gestão emocional. Tem pessoas que são muito sensíveis e choram até com comercial de TV. Muito sensível. É um tabu até hoje, o choro. Então eu ia falar isso, mas essa pessoa que chora muito, será que ela está vivendo algum problema emocional? Ou isso talvez seja natural dela? De que forma ajudar uma pessoa que a gente sente que está triste ou que ela está chorando demais? Que choro é esse? Sim, olha, as pessoas até brincam, eu vou até brincar agora, eu assisto o filme com a minha esposa, né, e com a minha filha. Pensa em 2 pessoas que choram para assistir um filme. Ela vai puxar minha orelha depois que eu estou falando agora. Mas qualquer filme... E eu digo assim, pode chorar à vontade. Então, para todos, pode chorar à vontade. O choro é a expressão dos nossos sentimentos. Não é uma expressão de tristeza. Pode ser até uma expressão de tristeza, claro, evidentemente, quando a gente perde um ente querido, passa por uma frustração. Mas esse chorar nos liberta. Você está expressando o seu sentimento, né? E isso nos deixa mais leve. Então, isso ajuda a controlar, inclusive a nossa ansiedade, o nosso autocuidado, o nosso amor próprio, porque você está literalmente expressando os seus sentimentos. Então, se não incomodar ninguém, pode chorar à vontade. E é claro que a gente tem a contrapartida disso, porque tem pessoas que não choram por nada. Sim. E o choro as incomoda. Né? Então, por exemplo, o marido, para de chorar. Para de chorar, claro. Mas isso é bobeira. E começa a desprezar o desprezo, a falta de empatia é muito complexa, porque a partir aí que tem um ponto importante, né? Porque quando você começa a chorar numa situação onde você está sofrendo rejeição,
sendo maltratado, onde você está sofrendo um relacionamento tóxico, seja no relacionamento, seja no trabalho ou entre uma roda de amigos, e se você está chorando, esse choro merece atenção, tá? Esse choro merece atenção, merece o quê? Você se afastar dessa situação, porque você infelizmente está dependente dessa situação. Então esse choro é um choro de ajuda, é um choro de desespero mesmo, né? Então as pessoas às vezes, como eu disse, pode chorar à vontade, mas nessa situação especificamente dizendo, propriamente dita, quando você está chorando por uma situação que está te causando angústia, medo, sofrimento, você precisa de ajuda, você precisa trabalhar as suas emoções, tá? Então, nesse caso, esse choro em questão precisa ter uma atenção, um olhar especial. Fazendo um fechamento do nosso tema, claro. Quais são as suas orientações de maneira ampla, de maneira geral, para as pessoas aprenderem a gerir os seus sentimentos, a administrar essas reações? Claro. Que dicas você nos dá? Bom, primeiramente, viva a sua vida plena, viva quem você é. Você será julgado, não importa o quão bem você faça as coisas, se dedica a algo ou alguém, você será julgado. As pessoas vão te julgar. E se você desejar tentar agradar a todos, é como se você você condenar-se à eterna frustração. Então, você será julgado. E esse julgamento não define quem você é, não define as nossas vidas. Isso é legal as pessoas caírem, né? Então, nessa continue sua narrativa, você será julgado, continue escrevendo a sua história, a sua biografia, ela é inalcançável, ela é sua. Somos seres irrepetíveis, eu falo, somos seres inigualáveis. Então, você será julgado, não importa o quão bem você faça as coisas. Sempre haverá aqueles que tentarão te diminuir suas batalhas, tentarão destruir suas dores, tentarão te desanimar, dizer assim, não, e vão vir com cargas. Não, isso não vai dar certo, para com isso. Não vai dar certo, para com isso. Então você será julgado. Então, independentemente da situação, você vai ser julgado. Então não se curve a julgamentos, não se curve a dores, não se curve aos nãos da vida, não se curve às suas frustrações. Porque dentro de nós temos uma força interior assim, muito forte. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar essa força, você começa a se redescobrir, você começa a transformar a sua história e viver uma vida plenamente feliz e equilibrada. E olha, o Diego Ferrari, que está conosco hoje, terapeuta, ele disse assim que vai disponibilizar na página dele, nós vamos colocar aí agora as formas de contato dele, então é Dieduca... É o Dieduca _ oficial. Oficial, então não está marcado ali, mas tem o oficial na... Não, é o Dieduca _. Só Dieduca _. Dieduca _, não oficial, me perdão. Tá. Então, eu mesmo me confundi, tá vendo? Ó. Dieduca, lembrando que Educa é com K, _. Pois assim Dieduca você já encontra o Diego Ferrari. E aí, o que a gente vai disponibilizar? Você falou que vai deixar... Sim, acessando o meu perfil agora, você terá acesso a um e-book, né, que chama Domando a Fera, Estratégias para Enfrentar a Ansiedade, que também faz parte, né, do que nós conversamos hoje sobre gestão emocional, porque a ansiedade ela também acaba atrapalhando a nossa gestão emocional. Então esse e-book ele é um guia prático que vai te ajudar no dia a dia a aprender a dominar essa fera da ansiedade. Então você vai aprender estratégias, exercícios, técnicas comprovadas para dominar a fera da ansiedade e ter uma vida mais leve e mais saudável. Tá aí. Dieduca com K _, tá? Dieduca _. Você vai acessar, vai ver esse e-book e vai melhorar. É isso que a gente Exatamente. quer. Essa é a dica. Diego, muito obrigada por estar conosco. O prazer foi meu, espero voltar mais vezes. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade. E, como eu disse, cuidem da sua saúde mental e emocional. Isso é bom. A dica está feita.